Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje teremos uma videoaula de Ciências, parte 1. Irei corrigir da página 392 até a 401. E a noção nova será da 402 até a 413. Vamos lá? Primeiramente, nós vamos olhar aqui à minha volta. Nós estamos vendo o mar, né? Mas o mar está limpo ou está sujo? Poluído. Está poluído, né? Muitas garrafas PET, pedaços de madeira, isopor, sacos plásticos, né? Nós estamos vendo o mar bem sujo. Tem a ver com o capítulo de hoje, que é o capítulo 12. Como a tecnologia pode auxiliar na solução de problemas com o lixo e a água. Quais objetos de plástico usamos no dia a dia? Pensa aí, que objetos nós usamos no nosso dia a dia que é de plástico? Como o plástico vai parar nos oceanos? O que podemos fazer para diminuir o descarte de plástico? Neste capítulo, você vai reconhecer e analisar hábitos de consumo, comparar diferentes tipos de resíduos e seus possíveis destinos, desenvolver ações para o consumo e descarte consciente. Nós já vamos para o capítulo cheios de questionamentos, né? Cheios de perguntinhas que estão aí fervilhando na sua cabeça. E com essa triste imagem de uma tartaruga marinha com um saco plástico na boca, né? Cheio de garrafas PETs embaixo, com certeza ela achando que é comida. Quanto lixo produzimos? Nina, você pode tirar o lixo? Claro, mãe. Aí a Nina pensa, mas eu tirei o lixo ontem. Já encheu de novo? Você tem ideia de quanto lixo é descartado na sua casa? E a quantidade de lixo que cada pessoa produz em sua casa? Qual seria a sua estimativa? Sabe? Você sabia que as pessoas produzem diferentes quantidades de lixo? Isso depende dos hábitos de consumo, do local em que vivem e até mesmo da renda familiar. Vamos descobrir se sua estimativa foi próxima do valor real? Aí você vai fazer, durante alguns dias você vai anotar, tá, a quantidade de lixo que a sua família produziu, tá? Se você vai pedir, você vai colocar o lixo fora, você vai pedir para te avisar e você vai anotar aqui, tá bom? Você vai investigar e vai preenchendo aqui as lacunas e respondendo as perguntas. Os dados oficiais da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ABRELP, mostram que em 2018 foram geradas 79 milhões de toneladas de resíduos no Brasil, ou seja, uma média de 380 quilogramas por pessoa em um ano. Isso daria um pouco mais de 1 quilo de lixo por pessoa. Essa quantidade de lixo seria suficiente para encher 553 estádios de futebol igual ao Maracanã. Aí vem, para onde vai o lixo? Outro questionamento da Nina. Pronto, mãe, já levaram lixo. Aí a mãe da Nina responde, obrigada, Nina. Aí ela pensa, mas para onde levaram o lixo? Você sabe para onde vai o lixo depois que ele sai da sua casa ou da sua escola? É possível que em seu município haja coleta seletiva e você e sua comunidade separem o lixo em recicláveis e não recicláveis. Apesar de a coleta seletiva estar presente em mais da metade dos municípios do Brasil, ela e a reciclagem ainda não atuam de maneira eficiente na maioria dos lugares. Dessa forma, apesar de cerca de 30% de todo o lixo produzido no Brasil poder ser reciclado, apenas 2 a 3% são reciclados. Aqui onde eu moro não tem a coleta seletiva e nem a divisão desse lixo. Infelizmente, né, que deveria o correto a se fazer, mas eu aqui não tenho, na sua casa tem. E para onde vai o lixo que não é reaproveitado? A maior parte vai para os aterros sanitários. Você sabe o que é um aterro sanitário? São os locais de destino dos resíduos orgânicos gerados nas cidades. São a forma mais adequada de descarte, pois minimizam os impactos ambientais. Esse é um aterro sanitário, dentro dos padrões específicos, tá? São camadas de lixo separadas por camadas de argila,
Ó, o líquido produzido, que é o chorume, é drenado, né, um líquido produzido pelo lixo e que é muito poluidor, tá? É feito isso para não poluir o solo, não poluir a água, os lençóis freáticos, né? A área do aterro sanitário deve estar cercada e ter vida útil de 10 anos. Além disso, o local deve ser monitorado por pelo menos mais 10 anos após o aterro ser desativado. Pensando na quantidade de lixo produzido no Brasil, discuta com seu colega se vocês consideram os aterros sanitários uma solução definitiva e adequada para o problema do lixo. Será? Aí eu pergunto para vocês que o aterro sanitário é considerado uma solução definitiva e adequada para o lixo? Será? Não, né? É uma maneira, é a melhor, por enquanto é a nossa melhor maneira, é a melhor maneira. Mas o melhor, né, seria a coleta seletiva, a reciclagem, né? Mas isso tinha que partir até primeiramente das casas, de todas as casas, mas infelizmente não tem. Os aterros sanitários não são a melhor opção de destino do lixo, entretanto eles são uma possibilidade, muito melhor que os lixões e os aterros controlados, que infelizmente ainda recebem cerca de 40% do lixo não reciclável descartado. Então aqui tem um gráfico mostrando o aterro sanitário, a porcentagem em 2018, o aterro controlado e o lixão. Você sabe o que é um lixão? Nos lixões, o lixo é simplesmente despejado sobre o solo, sem nenhuma medida de prevenção, de proteção para o ambiente e para as pessoas também, né? Porque causa poluição do solo, da água e do ar. Além disso, esses locais vão trazer também problemas de saúde para as pessoas, devido à proliferação de animais, né, de insetos, ratos, que são vetores que vão trazer outras doenças, vão trazer mais doenças. Além da contaminação de catadores que vão aos lixões em busca de materiais recicláveis. Ó, um lixão aqui, ó. O lixão é isso. Não tem nada controlado, né? Nada controlado, feito certinho. O Brasil tinha uma meta de desativar todos os lixões e aterros controlados até 2014, encaminhando todos os resíduos para um local adequado. Porém, essa meta não foi cumprida em 2018. Segundo os dados da Abrelp, 41% do lixo do país ainda tinha destino inadequado em lixões e aterros controlados. Os aterros controlados são os intermediários entre lixões e aterros sanitários. Nos aterros controlados, o lixo é coberto com argila, assim como nos aterros sanitários, terra e grama, evitando a proliferação de doenças e minimizando o mau cheiro. Entretanto, não há nenhum tratamento para o chorume, que é aquele líquido que a tia falou, que vem do lixo, né, e que é grande poluidor, e nem da emissão de gases que acontece também. Tem aqui o número 3. O lixo descartado de forma inadequada nos lixões, nas ruas e em outros espaços públicos pode acabar sendo levado pela água por distâncias muito grandes, chegando aos rios, lagos e oceanos. É aquele papelzinho de bala que a gente joga fora, aquele copo plástico que a gente joga no chão, passa pela rua, comprou alguma coisa, aquele copinho de guaraná natural, uma garrafa PET de água que a gente consome e joga no chão. A gente não, porque eu não jogo. Eu já falei isso para vocês. Eu guardo, se não tiver uma lixeira próxima, eu guardo e dispenso aqui na minha casa. Jogo na lixeira da minha casa. Por quê? Porque esse papelzinho de lixo, esse papelzinho de bala que você jogou, esse copo plástico, essa garrafa PET, ou uma latinha de refrigerante, você jogou, outra pessoa jogou, outra pessoa jogou, outra pessoa jogou, e assim jogaram, e aquilo que era se transforma em centenas, milhares, e você acha que vai parar isso aonde? Aquele papelzinho pode parar no bueiro, aquele copinho também, né? Apesar que nós temos a Conlurb, mas nós temos que ser educados e não jogar, né? Isso vem de casa, isso vem dos pais que tem que passar isso para vocês. E vai tudo ali ficando nos bueiros, vai entupir os bueiros. Consequência, pode vir uma chuva forte, entupir os bueiros, vai ocasionar as enchentes.
E o que passa pelo bueiro, vai do bueiro, vai parar em algum rio, em algum lugar, que eu já falei para vocês. Isso tudo vai desembocar aonde? No mar. Onde? No mar. E é o que está acontecendo, ó, sacos plásticos, nós estamos vendo a imagem, o plástico, as garrafas PET, tudo indo para o mar. E tudo vai para o mar. Tudo desemboca no mar. Esse rio que a gente acha que é um valão, que está muito sujo, que tal, vai parar no rio maior, ele é afluente de algum rio, vai parar no rio maior, desse rio maior vai chegar até o mar. E é dali que eu já falei isso para vocês também no vídeo anterior. É dali também que vem o tratamento da água que nós consumimos. A situação é pior quando os lixões estão próximos a cursos de água, como os rios. Os resíduos prejudicam a fauna dos rios e são levados até os oceanos, como eu falei, afetando a vida marinha. Um estudo da Associação Internacional de Resíduos Sólidos estimou que pelo menos 25 milhões de toneladas de resíduos acabam nos oceanos todos os anos. Desse total, cerca da metade é plástico. O plástico demora em torno de 500 anos para se decompor. Assim, essa quantidade que chega ao oceano se acumula ano após ano. E nesse ritmo, é esperado que em 2050 a quantidade de plástico na água supere a quantidade de peixes. Então já vai estar tudo poluído. Então aquele passeio que a gente gosta de ir à praia, de passar o dia na praia, né? Que é um passeio que hoje em dia para todas as famílias custa menos. É de graça você ir à praia, não é tanto de graça, a gente coloca entre aspas, porque a gente compra as coisas para levar, mas aquele passeio não teremos mais se não mudarmos a consciência, se não passarmos a ser brasileiros e educados. Eu falo isso sempre, 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 sempre. Qualidade da água, aí tem um diálogo entre os meninos. Mas se a água dos rios está cheia de resíduos provenientes dos lixões, a água que chega em nossas casas não deve ser tão limpa assim. Será mesmo que as estações de tratamento de água conseguem purificar a água? Aí, ó, que eu acabei de falar anteriormente. Então, nós estamos vendo aqui uma estação de tratamento de água e as etapas, né? Bombeamento, ó, sugando a água de um rio para poder começar o processo de tratamento da água. Aqui começa o processo de tratamento, tá? Floculação, decantação, filtração. Depois vai para um outro reservatório. Aqui na 411 vocês vão escrever o que cada um aqui, qualquer coisa pesquisa no Google. Na 412 nós temos investigando, é uma experiência que nós iremos fazer na nossa aula online, tá bom? Agora nós vamos para a nossa correção. Correção 392. 2. Por que você acha que isso ocorre? Isso ocorre devido às marés, né? As marés, elas são a subida e a descida do nível de água do mar e ocorrem por causa das forças gravitacionais exercidas pela Lua e em menor escala pelo Sol. 393. Quando a Lua está cheia ou nova, quais horários você estimaria para a maré alta, considerando o horário solar? Seria no meio-dia e no meio da noite. Quando a luz está crescente ou minguante, quais horários você estimaria para a maré alta, considerando o horário solar? No fim do dia e no início da manhã. 394. Assinale as afirmações corretas sobre a Lua. É o astro mais próximo da Terra, é esférica, gira em torno da Terra e reflete a luz do Sol. A Lua e a Terra são frequentemente mostradas para fins didáticos, como na imagem ao lado. Qual medida está fora da escala nessa imagem? Qual a impressão que temos por vermos frequentemente a Lua e a Terra mostradas assim? A distância entre a Terra e a Lua está fora da escala, né? E parece muito menor que o real. Isso faz com que tenhamos a impressão de que a Lua está muito mais próxima da Terra do que ela realmente está. As roupas são usadas pelo homem nas missões da Lua pesavam cerca de 82 quilos. Aqui na Terra,
Imagine como seria caminhar com uma roupa tão pesada. Na Lua, entretanto, vemos os astronautas caminhando sem dificuldade. Faça uma pesquisa e descubra por que isso acontece. Por causa da gravidade, né? Na Lua, a gravidade é bem menor que na Terra. Assim, o peso do traje espacial é bem menor, cerca de 14 quilos. Os trajes espaciais têm também uma mochila com suprimentos de oxigênio, água e bateria. Por que é necessário um suprimento de ar na Lua? Na Lua, praticamente não há atmosfera, assim os astronautas não conseguiriam respirar sem um suprimento de oxigênio. Leia a afirmação. Se eu pudesse ficar aqui sobre a Lua e olhando para a Terra durante 14 dias, eu também verei o Sol. E durante outros 14 dias eu não verei o Sol. A afirmação está correta? Sim. Por quê? A Lua gira sobre ela mesma em 28 dias, ou seja, essa é a duração do dia lunar. Assim, durante metade desse tempo é possível ver o Sol e na outra metade ele não pode ser visto. Como é chamado o movimento da Lua, responsável pelo fenômeno indicado na atividade anterior? Rotação. Além desse movimento, quais outros movimentos da Lua você conhece? Translação, que é ao redor da Terra, e translação da Terra e da Lua ao redor do Sol. Apesar de a inclinação no plano da órbita da Lua seja apenas 5 graus em relação à órbita da Terra, nosso planeta não impede que a luz da Lua cubra a Lua. Explique por que isso acontece. Isso ocorre porque a Lua está muito distante da Terra. A gente acha que ela está perto, né? A gente olha para o céu assim e acha que ela está perto, mas não está. Em que fase da Lua pode ocorrer um eclipse lunar? Lua cheia. Se um astronauta estivesse na Lua olhando para a Terra no momento de um eclipse lunar, que fenômeno ele veria? É um eclipse solar, pois a Terra estaria tampando o Sol. A Lua entra na sombra da Terra durante um eclipse lunar. Continuando, você vai desenhar aqui, tá? Os desenhos serão esses. Quais os nomes dados às fases da Lua no dia 12 a 19 de abril? 12 de abril, Lua crescente, 19 de abril, Lua cheia. Identifique no esquema em que posição as fases citadas na atividade 11 ocorrem. Lua cheia, 19 de abril, quarto crescente, 12 de abril. A família Tanaka está de malas prontas. Eles vão visitar a cidade de Porto de Galinhas, localizada em Pernambuco, e estão animados para conhecer as piscinas naturais. Essas piscinas só aparecem na maré baixa, e quanto mais baixo o nível do mar, melhor. Mas elas podem ser vistas durante o dia. Duda consultou a tábua das marés e as fases da Lua para o período em que estarão lá. Com base no seu conhecimento sobre as marés, responda: quais são as melhores fases da Lua para a família visitar as piscinas naturais? A Lua cheia ou Lua nova? E por quê? Nessas fases, as marés altas são mais altas e as marés baixas são mais baixas. São as marés vivas. 14. Quais fases da Lua são responsáveis pelas marés mortas? Lua crescente ou minguante? Nessas fases, as marés altas não são tão altas e as marés baixas não são tão baixas, como nas luas cheia e nova. Explique por que a posição da Lua em relação à Terra causa grande variação nas marés. A Lua exerce uma força gravitacional sobre a Terra e desloca grandes massas de água. O volume de água é sempre maior na direção da Lua, na direção oposta, é a maré alta, e mais baixa na direção a 90 graus, de onde se encontra a Lua, que é a maré baixa. Relembrando, vocês vão colocar movimento de rotação, período 28 dias. Lua, fase minguante. Lua, fase nova. Lua, fase cheia. Lua, fase crescente. Maré viva. Aí aqui, movimento de translação, período 28 dias. Maré morta, Lua, tá? E eu aprendi que vocês vão marcar o X no que vocês aprenderam. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Beijos, beijos.